Internacional, ao amigo da TV, do canal Portal da Luz, pelo apoio nessa manhã. E ao Grupo Espírita Lar de Débora, de Campos de Goytacazes. Muito bem. Para começarmos, então, vamos abordar, as pessoas conhecem a história de Siddhartha Gautama, o Buda. Contam que a mãe de Siddhartha foi avisada pelos deuses com D minúsculo, na Índia, deuses com D minúsculo é a mesma coisa que espíritos superiores, foi avisado por esses deuses de que ela teria um filho, e que esse filho teria uma importante missão de socorrer os pobres, os doentes, os velhos, os abandonados de forma geral. Ela, que era esposa de um rei, de um importante rei, e ao saber da notícia dos espíritos, o pai não gostou. Ele queria que o filho fosse rei, mas rei do castelo, não rei dos pobres, não rei dos mendigos, não rei dos abandonados. Eu me lembro agora, enquanto abrindo parêntese, que os médicos, amigos do Dr. Bezerra de Menezes, já que ele não conseguia aquisições materiais como era comum aos médicos da época, o chamavam de médico dos pobres. Era uma forma de diminuir. Esse é o médico dos pobres. E ele adorou, ele adorou o apelido e virou o apelido oficial dele, Dr. Bezerra de Menezes. O médico dos pobres. Então o pai não ficou muito satisfeito com aquela ideia de que o filho iria cuidar dos pobres. Então, para evitar que a vocação do filho desenvolvesse, ele construiu muralhas altas em torno do seu castelo. Muralhas que não davam acesso à cidade, já que o castelo era muito próximo da cidade. Para que o jovem fosse cuidado, foi contratado babás, professores, todos jovens, todos saudáveis. Se adoecessem, simplesmente desapareciam e eram substituídos por outro saudável, aquela beleza padrão. Engraçado, na minha época de juventude, era chamado boa aparência. Meus filhos hoje chamam padrão. É uma maneira de dizer aquela pessoa, aquela aparência europeia, heterossexual, cristã, né? Então eles chamam de padrão. Não é mais a beleza, mas o padrão, é um padrão que eles não querem seguir. Os jovens normalmente são rebeldes. E aí o jovem cresceu ali, o jovem Siddhartha. Mas o jovem, diante do seu professor, ele sempre que o servia, ele sempre perguntava: o que é que tem do outro lado do muro? E o professor dizia: nada importante. O que existe na vida, Siddhartha, é isso aqui que você está vivendo. São seus pais, o castelo, as babás, os professores, os serviçais do castelo. É isso que é a vida. Não, mas por que tem esse muro? O jovem é curioso. E aí, um dia, ele chamou o professor para pular o muro. À noite, né? Pular o muro. O professor disse: eu não posso. Se eu pular o muro com você, eu sou decapitado. Ele disse: então eu vou sozinho, mas se souberem que você foi sem mim, também sou decapitado. Então, já que eu vou morrer junto com você, então, pelo menos. E pularam o muro. E o jovem Siddhartha viu uma senhora desdentada e perguntou: o que é aquilo ali? Ele falou: é uma mulher. Não, as mulheres não são assim. São todas jovens, têm todos os dentes. Ele disse: essa é uma senhora pobre. Mais adiante ele viu um senhorzinho andando com dificuldades. O que é aquilo ali? É um velho
Mas não existem velhos. Existe. Os velhos são pessoas que avançam na idade e ficam mais próximas da morte. E ali o jovem Siddhartha foi tendo contato. E os olhos deles brilhavam. Cumprindo a tarefa, os olhos brilhavam, ele se identificava com aquelas pessoas. E então, ele resolveu abandonar aquela vida de príncipe para viver com aquelas pessoas. E para, percebendo a insatisfação de ter ali vivido durante tanto tempo no meio da abastança, ele se uniu aos ascetas. Os ascetas é um povo que tem total desprezo aos bens terrenos. E aí, eu esqueci do microfone. E aí, desculpe, gente. E então, como tem a projeção de voz, parece que faz falta, atrapalha o pessoal da internet, peço desculpas aí. E então, ele se juntou a eles, tornou-se vegetariano, não comia nenhum tipo de carne, não tinha nenhum bem, vivia junto aos ascetas. E ficou ali 10 anos, até que um dia, ali, todo maltrapilho, ele olhou para um lago, e lá estava o barqueiro, uma jovem bela e uma lira, ou harpa, algumas traduções lira, outros harpa, e ela tocava um instrumento, e aquela música seduziu o não mais jovem Siddhartha, e ele, enquanto ouvia a música, ele contemplou a cena, e ele pensou o seguinte: antes, eu tinha abastança, não dava acorde, as cordas estavam folgadas. Agora, eu me tornei uma seta, as cordas estão muito esticadas e podem quebrar. O melhor é o caminho do meio, nem mais, nem menos, o equilíbrio. A partir dali, então, dizem que Buda do sofrimento, com base no capítulo 7 do livro Plenitude, do Espírito Joana de Ângeles. E para a gente entender essa história de vencer o sofrimento, que é a proposta budista e apresentada por Joana, nós vamos falar dos ascetas. Os ascetas, eles tinham total desprezo aos bens materiais. E ao poder também, que o poder também é uma espécie de bem material, um bem imaterial para a matéria, mas material do ponto de vista espiritual. Então, os ascetas, na Idade Média, os cristãos que adotaram o ascetismo, eles eram chamados de pietistas. Pietistas. Desprezavam completamente os bens terrenos. Eles eram chamados também de plus. Eu acho interessante que em inglês é plus. Plus significava aquele que cumpre os seus deveres. Então eram os cristãos que cumpriam os deveres. O plus. Engraçado que plus em inglês quer dizer algo a mais. Como é que cumprir os deveres pode ser algo a mais? Eles desvirtuaram a palavra. Veja que interessante. Então, eles desprezavam completamente os bens terrenos. Um exemplo de asceta era Diógenes. Diógenes viveu 600 anos antes de Cristo. Ele era apelidado de um Sócrates radical. Diógenes, ele abandonou, desprezou todos os bens terrenos. Ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Jesus. Veja que, de certa forma, era uma seta. Não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. O único patrimônio de Diógenes era uma caneca, que ele amarrou uma corda e carregava pendurado no pescoço. Até o lugar onde ele dormia era um barril, que um amigo comerciante cedia para ele.
Então ele dormia dentro do barril, mas não era dele o barril. Um dia, contam que Diógenes viu uma criança tomando água na bica, em forma de conchinha. E aí, Diógenes disse, não preciso da caneca. E largou a caneca. Ele era muito admirado. Diógenes foi contemporâneo de Alexandre da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre construiu o maior império que a Terra já conheceu, as conquistas que ele tinha. Então, Alexandre era fã de Diógenes. Com a sua legião de soldados, ele andou milhares de quilômetros para encontrar Diógenes, até que o encontrou. Diógenes estava deitado sobre a areia, contemplando o sol. Alexandre se apresenta e disse, Diógenes, e ele respondeu, sim, sou eu. Alexandre disse, sabe quem eu sou? Diógenes disse, não, eu sou Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande. Eu sou imperador da Macedônia, o homem mais poderoso da terra, e por certa feita também muito modesto para dizer isso, né? Então, Diógenes ficou olhando para ele, tipo assim, o que adianta isso, né? Ele disse, Diógenes, eu sou seu fã. Fã é por minha conta, não foi essa palavra que ele usou. Eu sou o seu admirador. Então, eu quero lhe dar um presente. Mas eu quero que você escolha o presente, Diógenes. Mas antes, quero te lembrar, Diógenes, que eu sou o homem mais poderoso da terra. Pensa bem no que você vai pedir. Se você quiser um castelo, eu lhe dou. Se você quiser belas mulheres, lhe arranjo centenas. Veja, a mulher comparado com mercadoria, ninguém merece, né? Se você quiser joias, lhe dou um baú. Pense bem. Diógenes olhou para ele e falou, então saia da minha frente, que você está atrapalhando o sol que estava me banhando até agora. Diógenes olhou para ele e disse, Alexandre olhou para ele e disse, esse é Diógenes. Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Diógenes defendia a ataraxia, a quietação da alma. Para encontrar a felicidade, dizia o químico ou cínico. Ele era conhecido como o cínico, o movimento do cinismo, que na contemporaneidade ganhou outro significado. Cinismo ou cínicos eram as pessoas que não eram apegadas aos bens materiais. Então disse o Diógenes, o cínico, primeiro, desapego aos bens materiais para a felicidade. Segundo, quietação da alma. Ataraxia. Quietação da alma. O curioso que a Joana vai nos dizer, Joana de Ângeles, que a ansiedade é a força perturbadora dos materialistas. Eu vou refazer a frase, me desculpem. A ansiedade é a força perturbadora de nós, materialistas. Mas, Aloysio, eu sou espírita. E daí? Ser espírita não quer dizer que não é apegado à matéria. Eu estou aqui com o maior cuidado com o meu computador, com medo de estragar. Então, esse apego. Então, a ansiedade que nos perturba é que nos adoece. Do outro lado, nós temos os hedonistas. Lembra do Siddhartha falando dos extremos? De um lado, os cínicos, os diogeníacos, que abandonam todos os bens terrenos. De outro, os hedonistas, que cultuam o prazer, que colocam o prazer fisiológico, o prazer instintivo, o prazer material, como felicidade. Para eles, prazer significa ausência de dor. A palavra hedonista vem de edomer, que quer dizer prazer. Que cultuavam o deus Edom, deus do prazer.
Então, Joana vai começar a dialogar conosco, dizendo a busca incessante do prazer rápido, que existem prazeres e prazeres, desejos e desejos. Só que o prazer rápido gera uma ansiedade que impõe necessidades perturbadoras, gerando sofrimento. Quem aqui já não pensou em ganhar na Mega Sena? E tem gente que é ambiciosa, quer ganhar sozinha ainda. Eu digo, Jesus, eu não dou conta nem de ganhar partindo, ainda a pessoa que ganha, não, eu quero ganhar logo 200 milhões. Nem sabe o que é isso, eu não sei. O que é 200 milhões? Né? Então, o que vai gerar com isso? Ansiedade, perturbação, necessidade, por exemplo, de administrar, necessidade de fugir dos amigos. O cara ganha na Mega Sena aqui em Colatina, ele some do mapa, porque se ele ficar aqui, vai todo mundo pegar dinheiro emprestado, a família vai em cima, sequestro, os filhos dele não vai ter sossego, então ele tem que sumir do mapa, porque ganhou na Mega Sena. E o interessante é que as pessoas que ganham na Mega Sena, algumas delas, não conseguem se manter ricas, depois empobrecem, ou seja, é só mesmo perturbação. Por segurança eu nem jogo. Eu sei lá se eu vou ganhar. A minha sogra disse, não vou jogar no seu nome, vai ver que você tem sorte. Eu disse, é problema da senhora, mas eu não jogo. Porque eu não quero perturbação para mim. É importante a gente pensar o que nos escraviza na terra. Porque isso é que gera sofrimento. Qual é a base do nosso relacionamento afetivo? Qual é a base do nosso relacionamento a dois? São os prazeres imediatos? Porque se for o prazer imediato, vai gerar ansiedade, que vai gerar necessidades perturbadoras. A gente, quando é jovem, aliás, por que eu estou falando a gente quando é jovem? Fica uma coisa meio estranha, né? Mas ontem eu vi no Facebook a minha amiga Márcia Índia, dizendo que ela estava no Facebook, 60, número grande não, 60. Aí estava assim, Márcia completa 60. E ela coloca assim, se você é meu amigo, tem uma foto comigo, me mande, que eu quero fazer uma montagem. Aí eu olhei e falei, gente, a Márcia tem 60? Eu nunca pensei que a Márcia fosse velha assim. Ela fez faculdade comigo, como é que pode? Ela parecia tão jovem na época, como é que ela pode ter 60? Então agora a Márcia já é da terceira idade, já é velha. E eu fiquei pensando, mas ela era bem mais velha que eu, e eu não percebi. Aí eu falei, não, eu tenho 57, eu vou fazer 57 em janeiro, mais 2 anos de alguma coisa, e eu já estarei com 60 também. 3 anos de alguma coisa, e eu estarei com 60 também. Então, o tempo a gente não consegue parar. E quando a gente é mais jovem, o que a gente pensa, né? Passeio, sexo, saúde. Na minha época, o movimento espírita dizia assim, tinha gente que falava isso, por incrível que pareça, sexo só depois do casamento. E nós, os jovens espíritas, ficávamos pensando, eu vou casar. Eu quero casar logo, porque eu quero fazer sexo. E eu quero fazer sexo todo dia. Aí depois, eu me casei, vieram os filhos, 5 filhos. E aí, foi a minha vez de fazer palestra. E eu falei, me enganaram, mas eu não vou continuar enganando os jovens, não. E aí eu falei, gente, sexo só antes do casamento, porque depois tem tanta coisa para a gente fazer, pagar conta, cuidar da casa, levar o companheiro, a companheira ao médico, que a gente não tem tempo para fazer sexo. Então, aproveitemos antes do casamento, porque depois acabou. Então, o sexo, que é algo tão buscado, que segundo Sigmund Freud é a fonte da felicidade, um orgasmo dura 9 segundos. Pensa isso. 9 segundos. Só para a gente ter ideia,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Se o objetivo é o sexo, vai gerar perturbação. Vai gerar ansiedade. Quantos companheiros, quantas companheiras que pedem um relacionamento tão legal, um companheiro, uma companheira tão companheiro, tão coerente, tão amigo, tão presente, por causa de 9 segundos no motel com uma pessoa estranha. Uma pessoa que, quando terminar, cada um vai para o seu lado e não vai nem poder trocar telefone, porque é amor, aspas, proibido. Então, essa é a inversão. É isso que a Joana fala, são prazeres rápidos. O sexo é um prazer rápido. Os casais vão transar? Vão. Mas esse não é o maior objetivo do casamento. Não fiquem olhando para mim com cara de que eu estou falando coisa estranha, que eu sei que vocês sabem o que eu estou falando. Os que são solteiros ou não casaram ainda podem estar enganados, mas nós que somos casados sabemos que não é bem assim. E tem uma propaganda enganosa. Quantas vezes você faz sexo por semana? A pessoa fala, só 3 vezes por semana. Eu ficava olhando essas pesquisas, e eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Aí perguntava ao outro, e você? Eu disse, 4, 5 vezes por semana, não é por mês, é por semana. Eu digo, Jesus, eu estou mal na história, mal na fita. Tudo, pode descobrir que é tudo engano, tudo propaganda enganosa. No consultório a gente vai saber das coisas. Como psicanalista ele escuta, então a gente vai saber das coisas. É 5 vezes por dia? Não, por semestre, né? Então, tem até uma historinha que tinha um senhor, uma plateia, o pessoal falando sobre sexo, e aí um senhorzinho foi perguntando cada um quantas vezes fazia sexo, era uma pesquisa imediata, para desinibir o público. E o senhorzinho levantou a mão, e o palestrante perguntou, o senhor quantas vezes faz? E ele falou, 1. Ele disse, por dia? Ele disse, não, por ano. E disse, por que o senhor está alegre assim? Porque foi ontem. Então, o prazer rápido do sexo. O prazer de comprar um iPhone, um celular. Última geração. Eu fui lá eles chamam de Apple. A gente aqui quer ser chique, fala Apple, mas lá é engraçado. Lá, o povo lá dos Estados Unidos fala Apple, e nós falamos Apple. Eu não entendo por que a gente quer falar o inglês e acaba não sendo inglês. Então, eu fui lá na loja para conhecer. O pessoal faz a fila de dobrar quarteirão. Parece fila de oferta de emprego aqui do Brasil. É muita gente. Ou a fila da Caixa Econômica querendo o auxílio emergencial. Aí eu perguntei ao meu amigo, eles distribuem o iPhone de graça? Não, é pago, e é caro, Luísio. Eu digo, o cara pega fila para gastar muito assim, sim. O grande prazer é ser um dos 10 primeiros. Tem gente que dorme na fila 2, 3 dias, para ser o primeiro a ter o iPhone novo. Aí ele pega o iPhone e pronto. Tem um escritor, um jurista, que ele chama de civilização do orgasmo. Nós somos a civilização do orgasmo. Temos o contato com o iPhone, ligamos para todo mundo, fazemos um vídeo, agora eu tenho um iPhone novo. E logo perde a graça. Logo perde a função estar ali, ter o iPhone. É um orgasmo, passa rápido. Comprar um carro zero, já viu comprar um carro novo, trocar de carro, alegria. Homem é um bicho bobo, né? E a esposa fica só olhando para ele. O cara chega o carro novo, ele entra no carro, põe a mão do lado de fora e fica, passando pela cidade. Não tira o plástico, se for pobre. Então, o meu carro ficou com plástico durante 6 meses, minha esposa, tira o plástico, Aloísio. Eu digo, porque é novo, mas meu filho já tem 6 meses que esse plástico está aí. Né? Então, são os apegos aos bens materiais, que nos geram necessidade, nos geram sofrimento. A Joana vai dizer o seguinte, nós temos 2 tipos de situação. Nós temos a situação interna e a situação
externa. Os nossos desejos íntimos geram necessidades. E nem sempre o que eu desejo intimamente está em acordo com o que eu vivo exteriormente. Há um conflito entre interior e exterior, entre realidade íntima e realidade objetiva ou realidade externa. Esse conflito vai levar à formação das neuroses. O que é neurose? O conflito entre os meus desejos e a minha vida objetiva, a minha vida real. Eu quero ter um pai generoso, mas o meu pai é rigoroso. Então, eu começo a desenvolver ali neuroses. Se for uma mulher, então, ela vai ter um pai rigoroso e, quando ela se casar, ela vai cobrar do marido uma flexibilidade, porque, na cabeça dela, ela se casou com o pai. Um homem que teve uma mãe não carinhosa, como ele deseja ter como criança, ele vai levar essa demanda para a esposa. Vai ficar aquele homem dengoso, aquele homem choroso, ficar sempre pedindo, com aquela cara de cão que está com fome. E a esposa não dá conta. E ele vai querer, meu bem, deita aqui, cola a sua cabecinha em mim. Lembra aquela música? Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Então a pessoa fica, encosta a sua cabecinha aqui, meu amor, a esposa está com calor. Aí, e ele fica chateado, porque na verdade ele carece da mãe, que não foi como ele desejava. São as neuroses. Em alguns casos, abandona a vida objetiva e passa a viver a vida dos desejos, a psicose, a loucura. E a pessoa começa a viver uma coisa, um mundo que é irreal, por causa desses conflitos, que é exatamente o conflito do ascetismo e do hedonismo. Vamos pensar nos conflitos que nós espíritas vivemos. Aqui nós aprendemos, aqui na casa espírita, a necessidade do amor ao próximo, a necessidade do perdão, a necessidade da caridade. Fora da caridade não há salvação. A necessidade da reforma íntima. E criamos um ambiente religioso de obrigações. E Jesus já alertava para isso. Já falava disso para os fariseus, para os judeus da época, chamando-os de hipócritas, dizendo que eles eram túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Demonstrando aí, Jesus, a dicotomia entre o interior e o exterior, quando nós não nos conhecemos como devemos. A proposta espírita, eu sempre digo que o espiritismo, gente, é uma filosofia. Não é uma religião. É uma filosofia. Mas não é uma filosofia qualquer, é uma filosofia lógica, como todas as filosofias, mas não é só uma filosofia lógica, é uma filosofia lógica com base científica, com metodologia científica e com consequências morais. Não é consequência religiosa. Eu sei que muitos de nós já ouvimos isso de vários palestrantes: espiritismo é ciência, filosofia e religião. Isso é por conta deles. Isso não está na obra de Kardec. São consequências religiosas, consequências morais. Na época de Kardec, não existia a palavra religiosidade, senão ele a teria usado. Como não existia, ele utilizou a expressão consequências morais. De maneira que, muito provavelmente nessa plateia e nas pessoas que estão nos assistindo pelas ondas da internet e pelas ondas do rádio, temos católicos, evangélicos, umbandistas, candomblesistas, budistas, ateus, que gostam da filosofia espírita. E ela é para todos. Ela não é privilégio de meia dúzia. Então, é porque é uma proposta de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer,
Porque senão começamos a carregar a toga da humildade, a toga da caridade. A gente começa a falar baixinho. Já viram como é que é quando a gente entra dentro de uma casa espírita? A gente baixa o tom de voz. E se não baixar, tem sempre alguém que diz, ó, você está numa casa de oração. Cobrando um comportamento duplo. A gente começa a falar aqui dentro, começamos a falar assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha. O marido fica carinhoso, fazendo carinho na esposa. A esposa fica carinhosa, fazendo carinho na outra esposa. Sim, porque agora temos o casamento. Dia desse assisti o meu amigo Wagner, que já deu palestra no domingo, não aqui, mas pela internet, casando com o Luiz, marido dele. Então temos isso. Aí, nossa, Luiz, olha a visão nossa de quem é heterossexual. Só pensa em sexo. Que nada, é igual a gente. Sexo para eles só antes do casamento, depois. Tem que pagar a conta, tem que ir no médico, tem que trabalhar, nem sobra tempo para transar. E aí, quando o casal está na casa espírita, o marido passa a mão no cabelo da esposa, ela vai sentar, ele puxa a cadeira, sente-se aqui, meu bem. Dizem que uma certa feita, um casal, um amigo levou a esposa para conhecer o centro espírita, onde ele era trabalhador. E aí, quando ele entrou no centro, chegou a pessoa e falou, esse é o amor da minha vida, apresentando a esposa dele. Chegou o outro, essa você sabe, é a minha rainha. E aí, sente-se, meu amor, sentou. Ficou fazendo carinho no cabelo dela, no pescoço, enquanto assistia uma palestra. Quando terminou a palestra, imediatamente a esposa procurou o dirigente espírita, que no caso aqui é o Virgílio, e disse assim, posso vir morar aqui, Virgílio? E aí o Virgílio não entendeu nada, porque a casa espírita não é lugar para morar. Não, eu até faço a limpeza, arrumo as cadeiras antes da palestra, deixa eu morar, eu moro aqui nos fundos, mas desde que seja aqui dentro. E aí o Virgílio perguntou, por quê? E aí a esposa respondeu, porque meu marido aqui é tão bonzinho comigo, morar aqui seria felicidade total. Então nós criamos essas cascas que se quebram na primeira oportunidade. Não é que nós tenhamos que ser grosseiros, temos que ser honestos conosco mesmo, admitir as nossas fragilidades e nos esforçar para vencê-la. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles são bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. É claro, quem estuda essa filosofia não tem como não se transformar. É impossível. Quem percebe isso são os nossos companheiros. Volte e meia, a esposa disse para o marido, quem te viu, quem te vê. Você lembra que homem bruto que você era? E o marido envergonhado diz, nem me lembra disso, amor, esquece disso. O marido, quando a esposa é espírita, diz, quem te viu, quem te vê. Lembra do gênio do cão que você tinha, mulher, antes de você conhecer o espiritismo? Aí a esposa diz, nem me fala disso. Se são duas mulheres, uma diz para a outra, meu bem, você lembra, antes da gente conhecer o espiritismo, era uma brigalhada só. Então, é a transformação moral. Doutora Hannah Arendt, alemã, refugiada nos Estados Unidos durante o nazismo, escreveu um livro chamado Da Revolução, e ela diz o seguinte, a verdadeira filosofia é aquela que transforma os seus seguidores. E o espiritismo nos transforma. Mas continua a resposta dos espíritos, conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Esforço significa eternidade. Ninguém vai saber, ninguém sabe qual o esforço que eu faço. Podem julgar, mas não sabem, porque é de cada um. Um dia desse eu estava envolvido numa consciência de culpa imensa, porque eu não me achava merecedor da mensagem de Jesus,
Porque eu percebi as minhas feridas abertas. Porque assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente se descobre. E quanto mais a gente se descobre, mais a gente se assusta conosco mesmo. Porque a gente tem um modelo que o ego elaborou que nos engana. E aí, Jesus mandou também pessoas que também ajudavam a apontar. Está vendo, Luiz? Você não é isso, você não é aquilo que você diz que deve ser. E aí o amigo espiritual Jordano Bruno disse assim: meu filho, não se importe com julgamento alheio. As pessoas têm direito de te julgar, porque o pensamento é delas. O pensamento é livre. O Barão de Montesquieu, um dos iluministas, diz assim: não concordo com nada do que você diz, mas defendo com a minha morte, com a minha vida, o direito de você dizer. Liberdade de expressão. Se existe a liberdade de expressão, também tem a liberdade de pensamento. Então, o outro pode pensar o que ele quiser de mim. Eu não posso ficar aborrecido com isso. Seu foco, meu filho, é Jesus. Você está desfocado. Foca em Jesus. Continua o esforço. Continua o trabalho. Porque o palestrante não é santo. Se for, é santo do pau oco, como em Minas Gerais. O palestrante é só uma pessoa que estuda espiritismo. Por isso é que não é religião, gente. Aqui a gente não tem nenhuma imagem. Ninguém aqui é sacerdote. Não temos nenhum tipo de rito. Não tem casamento, não tem batismo, não tem crisma, não tem dia especial, não tem roupa especial. Todos nós somos estudantes da doutrina espírita. Fazer a palestra é fazer um estudo para mim, e que meus ouvidos podem ouvir e aprender, e vocês dividem, me dão essa oportunidade. Então, Joana vai dizer o seguinte: a vida mental, ela é modeladora da vida física. Presta atenção nessa frase. A vida mental é modeladora da vida física. O que Jacques Lacan, o eminente psicanalista discípulo de Freud, vai chamar de desejo. Os nossos desejos vão definir como vivemos. Nesse momento, se você percebe que a sua maior dificuldade é a arrogância, tenha o desejo de desenvolver a humildade. E a humildade fará parte da sua vida. E a sua vida vai ser rodeada de situações para a humildade. Se você quer ser feliz, à medida que você vai encontrando, vai desapegando daquelas coisas que te amarram ao sofrimento, daquelas coisas que te amarram à infelicidade, a sua vida física vai se modelando. Quantas pessoas que chegam a 90, 95, 100 anos com lucidez. Nos Estados Unidos, uma amiga me levava para o centro espírita de carro, ela dirigindo, 95 anos. Em Copacabana, eu conheci uma outra amiga, a gente viaja muito, tem esses contatos, uma outra companheira de 90, naquela época, hoje não sei se ela, quanto é que ela tem, deve ter bastante tempo isso, 93 anos, mora sozinha, você não quer o filho, estou bem da cabeça, Luiz. Meus filhos ficam preocupados comigo, sabe o que eu falo para eles? Não se preocupem, eu combinei com o porteiro liga para casa 3 vezes no dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu atender, estou viva. Se ninguém atender, ele tem a chave da porta, pode entrar para tirar o corpo. Aí eu olhei para ela com a cara assustada e falei: Luiz, eu tenho 93, meu filho. Cada dia para mim é motivo de vida. Uma vida tranquila. Ela falou: parei de cozinhar porque comecei a esquecer o fogão aceso. Então, tem uma pessoa que traz aqui para mim o meu almoço, a minha janta, eu pago por mês. Aqui embaixo
Do lado aqui tem a padaria, onde eu tomo meu café, vou à praia, volto, faço as minhas leituras espíritas, e é assim que eu vou levando, 93 anos. A outra com 95, me dirigindo. Falei, qual a idade da senhora? Falou, 95. Falei, meu Deus, e ela dirigindo em Nova York. Jordano Bruno diz que isso hoje é exceção, mas logo será a regra. Olha a frase do Espírito, no livro Inquietações, ele vai dizer, logo será a regra. Por quê? A quietação, a tranquilidade, o desapego vai nos tornando longevos. Nossas células ganham vida. Aquele casal tranquilo, que não fica brigando, que não fica querendo um dominar o outro, um controlar o outro, que percebe que o casamento é um pacto que se renova a cada dia. Tem um filme belíssimo chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, alguma coisa assim, que a moça tem um problema, que ela sofreu um acidente, que ela esquece. Aí todo dia o marido tem que conquistá-la, que imagina que luta. Ela acorda assustada com ele e ele tem que conquistá-la, e aquela conquista só dura um dia, porque ela vai dormir e vai esquecer tudo de novo. Como se fosse a primeira vez, acho que é o título do filme. Então, os casais são assim, é como se fosse a primeira vez, que aí fica uma coisa tranquila, o outro é livre, o outro vai ficar comigo enquanto ele achar que pode, que deve, e eu ficarei enquanto achar que posso, que deve, que devo. Aí eu falo assim, mas desse jeito, Aloysio, o casamento acaba logo. Olha, o meu tem 30 anos, e eu penso assim. E se vocês perguntar para mim, você quer se separar da Jailza, como renova todo dia, eu vou dizer para vocês, hoje não. Pelo contrário, estou tentando fazer um contrato com ela, para ver se ela já me coloca na lista na próxima encarnação. Né? Então, a vida mental, ela vai modelar a saúde física, todas as nossas doenças. Eu fiquei assustado com a Joana de Ângeles, quando ela diz que todas as nossas doenças físicas e mentais têm origem na mente inquieta, desalinhada, apegada. Porque às vezes não somos apegados ao carro, à casa, mas somos apegados ao filho. O filho da mãe casa, todo filho tem mãe, né? O filho da mãe casa, arranja uma mulher ou um homem, vai embora e nunca mais olha para você. E você fica igual a tonta, igual um tonto preocupado. Ai, meu Deus, será que ele vai ganhar salário? Será que ele vai ganhar dinheiro? Será que ele vai ser feliz? E ele nem aí para você. A gente cuida deles quando eles são pequenininhos. Depois cresceram, às vezes nem conselho eles querem ouvir da gente. Meu filho, eu queria dar uma opinião. Não, papai, eu já resolvi. Obrigado. Tá bom, pai? Se eu precisar, eu procuro o senhor. É bem assim. Então, eu que tive 5, tenho 5, aí eu e minha esposa chegamos à seguinte conclusão. Vamos cuidar um do outro, porque esses sem vergonhas vão tudo embora, arranja namorado, namorada, e vai ficar só nós dois, os dois velhinhos. Então, vamos fazer nosso pacto aqui, vamos fortalecer a gente, porque eles vão ter caminho próprio. Então, apego ao filho, apego ao companheiro, à companheira, apego aos princípios culturais inadvertidos, incoerentes, à homofobia, à transfobia. Como é que a gente vai odiar a vida do outro? A vida do outro. Tem uma frase no Facebook que diz assim: quando um homossexual recebe um pedido de casamento, a única pessoa que pode responder é quem fez o pedido. Por que você quer responder no lugar dele, dizendo que não pode casar? Quem tem que responder é o noivo, a noiva. E não quem está de fora. Então a gente se importa com a vida dos outros, a gente se apega à vida dos outros. O que é inveja, se não apego ao bem do outro, ao patrimônio do outro? Ciúme, se não apego ao relacionamento do outro? Então, é esse processo de desapego que Diógenes nos convida lá atrás, e que a Joana nos faz refletir. Ela diz assim, é a ambição desmedida, os divertimentos e gozos. Cadê? A ambição desmedida, os divertimentos e gozos nunca preenche
os espaços do prazer. Porque a ambição e o divertimento é um prazer imediato. Então, logo, logo acaba. Nunca preencha os espaços do prazer, porque logo depois frustra aquele que se apega, que tombam nas armadilhas que esses processos causam. A soma considerável de prestígio social, fama e inteligência, diz a Joana, muitas vezes provocam pessoas atormentadas pelo vazio existencial, pelo tédio, pela insatisfação, são fortes causas do sofrimento. Então, isso não preenche. Tivemos, a semana passada, 2 semanas atrás, uma senhora que me liga, me telefonou. Primeiro, ela mandou mensagem pelo WhatsApp, dizendo: você pode conversar comigo, Aloísa? A mensagem dela: eu acabei de chegar em casa e encontrei meu marido morto. Ele suicidou-se e deixou um bilhete para mim. Eu não sei o que fazer. Minha vida abriu um buraco. Quando eu li a mensagem, imediatamente eu liguei para ela. Por que ele fez isso? O vazio existencial, o tédio. Você quer ter o carro zero? Compra o carro zero. Você quer ter uma casa da praia? Compra a casa da praia. Você vai vendo que isso não preenche. Anteontem eu fui visitar o Renatinho em Guarapari. Renatinho confecciona 70 marmitas toda sexta-feira para os nossos irmãos em situação de rua, que agora aumentaram, porque o mundo empobreceu com a pandemia. Ele faz na sexta-feira. Então, montaram equipes que todos os dias da semana tem uma equipe que produz. Então, eu fui conhecer, porque ele é da nossa casa. Saí de lá com uma lição imensa, com a vontade imensa de servir, a alegria daquele homem, a emoção. Ele falou: Luiz, quando eles recebem a comida dele é deliciosa, ele é gastrônomo, né? Então ele já entende disso mesmo, ele faz com o maior amor. A pessoa olha e fala: meu Deus, que delícia, tem 3 dias que eu não como. Eu falei: Luiz, como é que pode a pessoa ficar 3 dias sem comer arroz e feijão, uma coisa tão básica? É claro que subiu o preço, mas é básica. Nenhum ser humano pode faltar às questões das necessidades primitivas, gente. Todo animal tem o que comer, o que beber e onde dormir. Se falta isso para nós estamos abaixo do reino animal. Que é isso? Não é abaixo da humanidade, não. E aí o padre Lancelotti foi escorraçado, foi desprestigiado pelo pessoal da rede social, dizendo que ele está estimulando a mendigagem, quando ele leva comida na rua. Olha que doideira. Quer dizer que a pessoa vai dizer: bom, eu até queria sair da rua, mas como tem gente que traz comida para mim todo dia, eu vou ficar aqui, que é bom. Olha a ideia que a gente tem do outro. Qual de nós que quer morar na rua para ganhar comida de graça? Que ideia é essa? Que tipo de situação nós estamos? E são quem diz isso? Cristãos. Não são só os católicos, evangélicos, espíritas. Quantos espíritas que dizem isso? Estimulando a mendigagem. Para de distribuir sopa. Olha só que ideia. O livro dos Espíritos é bem claro. Os Espíritos dizem: uma sociedade justa, o mais forte protege o mais fraco. O mais rico ajuda o mais pobre. É assim que é uma sociedade justa. O Espiritismo não defende a igualdade social, porque a igualdade é impossível por causa da diversidade de aptidões. Existem pessoas que sabem administrar, outras não. Mas a que não sabe administrar não pode morrer de fome. Não pode. E aí eu quero encerrar essa busca, a gente se livrar do sofrimento, é quando a gente passa a se importar com o outro. Não é se apegar, mas se importar. A prestar atenção em cada olhar. Uma amiga, quinta-feira passada, eu fiz a palestra, aquela palestra inspirada. Ela disse: Luiz, depois você pode ficar um pouquinho, que é pela live, né, lá em Recife. E aí ela olhou para mim e falou: você está com um olhar tristonho.
Tá tudo bem, Aloísio? Eu falei, desgramada, como é que ela sabe? Ela parou para olhar para mim, enquanto todos olhavam meu entusiasmo, ela olhou para os meus olhos e percebeu. A gente precisa prestar mais atenção. Prestar atenção na criança que chora, na vizinha que é espancada. Precisa chamar a polícia. No homofóbico que ameaça a vida do homossexual. No idoso que é abandonado ou que é maltratado pelos filhos. Naquele que está na rua sem um prato de comida. A gente precisa prestar atenção. Nós somos humanos, não podemos ficar abaixo da humanidade. E aí eu quero encerrar com a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida a alfabetizar os pobres de Bombaim, na Índia. Ela que era de Calcutá. Se dedicou a construir hospitais, assim como a nossa irmã Dulce na Bahia, a construir hospitais para os pobres, a dar comida, a dar educação, a ofertar saúde. E tinha sempre a crítica. Hoje ela é Santa Teresa de Calcutá, foi canonizada, na época madre. Então tinha um repórter inglês que estava escrevendo sobre a vida dela, mas essa parte ele não concordava. Ele dizia, madre, eu admiro a senhora, mas tem uma coisa que eu não concordo. Ela disse, o quê? Ela disse, a senhora dá comida, a senhora dá escola, a senhora dá saúde. Para que o indiano vai se esforçar se a senhora dá tudo? Ela ficou olhando para ele. E aí ele disse assim, madre, ao invés de dar o peixe, essa é uma frase que todo mundo conhece, né? Acho que é o mundo todo. Ao invés de dar o peixe, a senhora devia dar a vara, para eles pescarem, para eles conquistarem a comida, para eles conquistarem a saúde. Bonito isso, não é? Sabe o que a madre falou para ele? Vamos fazer o seguinte, meu filho, eu dou o peixe e você dá a vara. Ok? Dá a vara. Ou seja, se eu acho errado distribuir comida na rua, então eu vou montar uma oficina para gerar trabalho, emprego, ao invés de eu ficar criticando o outro que está fazendo, o outro que está servindo. E a Madre Teresa sofreu muito isso. Ela falava, tem um texto belíssimo dela na internet, que ela fala assim, no final, a questão é entre você e Deus. Se te criticarem, faça assim mesmo. Pena que eu não lembro assim de cabeça o texto. Mas no final, é entre mim e Deus. Temos que acreditar na construção do mundo melhor. Os nossos desejos representam a nossa prática. Os nossos desejos transformam a nossa saúde. Não foi por acaso que o Chico Xavier viveu 92 anos, apesar de uma saúde tão debilitada. Não é por acaso que o Divaldo já passa dos 90... A última que eu contei era 93. E viajando para lá e para cá, fazendo palestra. Não é por acaso, porque são pessoas que servem. Que o Mestre Jesus nos envolva, agora e sempre. Obrigado aí ao pessoal de Colatina, a sociedade colatinense, pelo acolhimento, por essa máscara diferente aqui. Ficou até bonito, Vigílio. Ficou bonito, fiquei bonito aqui, parecendo um astronauta, ficou bonito. Né? Ao pessoal aí da Rede Amigo Espírita, ao pessoal do canal Espiritismo, do IDEAC, né? Do nosso querido José Aparecido da Rede Amigo, do nosso amigo lá do Portal da Luz. Muito obrigado aí por tudo. E pela Rádio Espírita Esperança, que transmite o áudio. Vamos agradecer imensamente a Aloísio aí por essa palestra. Joana sempre, né, nos presenteando com tantas lições. Mais uma vez, querido amigo, já de quase 30 anos, né, Luiz? Nós temos essa relação de respeito, de carinho, de amizade. Vigílio era novinho. Há 30 anos atrás, Vigílio tinha 15. Pensa bem. Né? E é 30 anos, ele está certo. Eu estava namorando com a Jailza quando nós nos conhecemos e nos tornamos amigos. Olha, quanto tempo, 3 décadas. Por isso eu agradeço.
É um privilégio para mim ser amigo e esse respeito tão nobre companheiro. E agradecemos esse trabalho. O Aloísio, todos já sabemos, é aquele incansável trabalhador, dinâmico, exaltado. E é isso que nós precisamos, despertar-nos do sono enfermiço das almas que ainda carregamos. E ao encerrarmos, agradecer aos nossos bons amigos técnicos, o Carlão, o Josias, esse, para quem não conhece, conhecido como Jojo, está aqui Josias, nosso Carlão, nosso técnico de som, esses companheiros e mais outros que aqui estamos, Silvio eletricista, que aí não sabe, é aquele rapaz que está ali, esse jovem avô que está aí, e outros amigos que durante esses meses, durante os anos, dão aquela colaboração à casa de maneira totalmente, claro, gratuita e, sobretudo, amorosa, fazem com carinho, com compaixão. Temos outros trabalhadores que nós temos que exaltar aqui, talvez falha-nos, não é injustiça de lembrar. Temos a Adriana, que é a coordenadora dos trabalhos de apoio aos moradores de rua, uma parceria com a prefeitura. Nós temos os nossos grupos de estudos, que, lembrando, nós vamos reiniciar amanhã os grupos mediúnicos, será aqui no grande salão. Os que aqui participam, né, Déa, e os demais, estaremos juntos. Os estudos do ESG iniciarão, sempre com esse receio, com esse cuidado. A realidade hoje do momento nos permite nós fazermos de maneira respeitosa, como dissemos. Se algo mudar, nós também mudaremos. Mas nós estamos plenamente confiantes no apoio espiritual e precisamos manter aceso esse imenso farol que ilumina a escuridão dos nossos sentimentos, primeiramente, e irradia por toda a região. Então, amigos, mais uma vez, Aloísio, aos amigos internautas, a todos os colaboradores, os nossos, muito obrigado por aqui sustentarmos juntos, com alegria, com otimismo, esse ponto de luz. E mais uma vez, aqueles que não estavam presentes, vamos motivar a todos que possam levar, hoje nós temos só apenas 20 garrafinhas, que é uma água que é fluidificada durante o momento da palestra, os espíritos vão ali, jogam essências, geralmente fitoterápicas, que não tem gosto nem cheiro, mas é o remédio para as nossas necessidades. E que você, ao aqui vier, traga a sua garrafinha, pode ser água mineral e tudo, mas hoje nós disponibilizamos 20 para os que desejarem, leve para os seus lares. Ao ingeri-la, pense no remédio para as suas necessidades, em doses pequenas durante a semana, façam oração, agradeça a Deus, agradeça todas as bênçãos que a vida nos oferece. Portanto, amigos, a todos vocês, estaremos na reunião, domingo que vem estaremos aqui de novo, com o nosso companheiro Ademar Faria, lá de Linhares. Marzinho, obrigado. E já estamos com a programação para fazermos com segurança. A todos vocês, vamos agradecer a Jesus e a bons amigos espirituais por essa oportunidade de crescimento, onde aqui iluminamos os nossos passos e florescem nossos corações, todos esses ensinamentos com a coragem e determinação para aplicá-lo, especialmente dentro do nosso lar. Portanto, um domingo abençoado, uma semana feliz a todos, em nome de Jesus, muito obrigado a todos.